Hoje meditaremos em Atos 3. E nós vimos em todo o Evangelho de João, Jesus realizando muitos milagres, muitas curas no meio do povo, por onde ele andava. E aí ele dizia para os seus discípulos, e para nós, se crescêssemos nele, na sua palavra, nós faríamos as obras que ele estava fazendo e ainda muito maiores. E depois ele manda o Paráclito, que é o Espírito Santo, capacita os apóstolos. Jesus eleva todos os discípulos ao apostolado e envia a fazer o bem no nome dele, a pregar o Evangelho a toda criatura em todos os confins da terra, E essa lição ficou para nós cristãos, para nós batizados. E justamente no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, onde a gente já vai ler, fala da cura, do primeiro milagre que os apóstolos realizaram em nome de Jesus. E era um mendigo, ele tinha a sua comorbidade, ele era acometido por tal comorbidade desde nascença, e ele ficava no templo, na porta do templo, mendigando, pedindo esmolas. E quando passou João e Pedro, ele se aproximou e Pedro disse, especificamente Pedro, que nem tinha prata nem ouro, mas ele lhe daria algo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aí o milagre acontece. Em nome de Pedro e João e dos apóstolos, não. Em nome de Jesus. Nós não temos noção do tamanho, do poder que há no nome de Jesus. É por isso que a gente não deve proclamá-lo em vão. A gente só deve proclamar o nome de Jesus, o nome de Deus, mediante um cenário de muita fé, esperança e confiança. Porque é o nome que está acima de todo nome. E a palavra diz, todo joelho se dobre diante do nome de Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Nós não devemos temer as coisas do mundo, nós não devemos temer as situações que nós vivemos. Há tantas e tantas situações que nós não temos o controle. Porque nós não temos o controle. E aí o que acontece? Isso nos assola, isso tem nos assolado. Por quê? Porque a gente não confia em quem devemos confiar. Nós não conhecemos o poder que há no nome de Jesus. Que tudo acontece quando nós pronunciamos com muita fé, com muita reverência. Nós precisamos ter uma fé viva, uma fé inabalável. E quem é que vai nos dar esse perfil de fé? A partir do sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí por toda parte. Ele aguarda apenas que a gente o clame. E ele vem e toma posse de nós. E você quer o Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo? Você quer anunciar esse Deus com todo o temor, com toda a esperança, com toda a fé, com toda a confiança? E muito acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Problemas, e a gente fica querendo tirar os fios do cabelo, tirar os fios da cabeça, né? Fio de cabelo da cabeça. Mediante tantas situações, mas nós não temos o controle, não temos o controle. Por isso,
se faz necessário que a gente clame por esse nome, Jesus. Jesus, com toda a fé, com toda a confiança, com toda a esperança, confiante que Ele vai nos atender. E Ele só precisa encontrar um coração que acredite, um coração aquebrantável, um coração maleável, um coração manso e humilde, semelhante ao seu coração. O coração de Jesus é manso e humilde. E Ele diz que nós devemos ter o coração como o dele. Lembram que nós fomos feitos segundo a imagem, de acordo com a semelhança de Deus. Esse Deus é amor, esse Deus é manso e humilde de coração. Nós devemos ser também. Nós devemos fazer uma seleção de alguns quesitos que nós temos adquirido, que nós temos escolhido para a nossa vida, e colocá-los em uma balança e ver o que compensa e o que não compensa, se é de Deus e se não é de Deus. Nós precisamos disso. E depois a gente lota-se, a gente se sobrecarrega de tantos adereços, tantos acessórios, e aquilo sobrecarrega as nossas costas, fica um fardo imensamente pesado e a gente não sabe como fazer, não sabe o que resolver. Por quê? Porque nós estamos confiando em nós mesmos, e por nós mesmos nós não somos capazes de nada, ou somos? Você tem o controle de não ficar doente? Você tem o controle de sofrer uma traição? Você tem o controle de ser perseguido? Você tem o controle de ser injustiçado? Não tem. Então coloque a sua confiança naquele que pode te proteger de tudo. Ainda que vento sopre contra você, ainda que as ondas do mar se tornem revoltas em desfavor a você, mas tem alguém no controle do seu barco. E quem deve estar no controle do nosso barco? Jesus, aquele que tudo pode realizar, aquele que nos comprou a preço de seu sangue. Não foi assim? Nós fomos comprados, a palavra diz que nós fomos comprados por um grande preço. O preço do sangue do Filho de Deus. E é por isso que os apóstolos começam ali a sua vida de missão, a sua vida de missionários, já sendo testemunhando o que Deus fez, o que Jesus fez enquanto andou com eles, e entendendo, sobretudo, qual seria a missão deles, de sair por o mundo, pregando o Evangelho, curando, libertando em nome de Jesus. E assim devemos ser nós, ou não? Ou não? Será para que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Para que estamos aqui nesse mundo? Deus conta com quem para construir o reino dele nesse tempo que nós vivemos? Me digam. Me digam. Com quem que Deus está contando? Comigo, com você. É por isso que Ele nos tem dado a graça de estarmos aqui. Não devemos desperdiçar o nosso tempo. Tem uma passagem que diz assim, que não devemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não sacia, e o dinheiro é só uma forma ilustrativa. Traduzindo, não devemos gastar o nosso tempo com aquilo que não convém. Vamos colocar o nosso tempo, que é um maior recurso, naquilo que compensa. Vamos dispensar o nosso tempo construindo a obra da salvação, construindo o reino de Deus aqui na terra, sendo testemunha, porque Ele diz
que Ele quer que nós o testemunhemos, que nós sejamos suas testemunhas vivas, que Ele é o Deus poderoso, que Ele tudo pode, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura. Aquilo que foge do natural, aquilo que foge do nosso controle humano, Deus vem com a sua intervenção divina. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer viver a glória de Deus na sua vida? Você quer sentir o Shekinah, que é a presença de Deus? A luz de Deus em você? Você quer ser o reflexo, literalmente, de Deus? Então, se aproxime desse Deus. Queira esse Deus, porque o quesito é querer. Querer. E aí tem aqueles pontos principais. Um dia desse atrás aí eu falei que seria a codificação da senha, tem os códigos. E quais são esses códigos? Obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo nos será acrescentado. Amar, perdoar, amar quem é bonzinho, quem me ama, não, amar quem não me ama, amar quem me odeia, amar quem fala mal de mim, perdoar, porque é isso faz parte da codificação de senha que Deus deixou para nós, faz parte dos seus preceitos, faz parte da sua lei, dos seus mandamentos, e é para isto que estamos aqui. E os apóstolos, já no 3º capítulo, vem assim, e fica muito bem claro para nós qual é a nossa missão. E a gente tem que parar de ser mimizento, de ficar preocupado com o que vão falar, com o que vão achar. E aí, seu compromisso é com Deus, não é com as críticas, não é com os elogios. Você está aqui para agradar a Deus ou agradar o mundo. E não tem como. Tem uma passagem, e vocês lembram, bem como eu, que diz assim: é impossível servir a 2 senhores, porque a gente vai amar um e desprezar o outro. Então, não tem como eu agradar as pessoas e agradar a Deus ao mesmo tempo. Não tem como, ou tem. É o próprio Deus que deixou dito para nós. Não tem como agradar a Deus e as pessoas, agradar a Deus e ao mundo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou obediente a Deus, ou eu não sou. Isso faz parte da codificação. Codificação de senha. E no dia que eu usei o exemplo, até exemplifiquei a questão de uma conta recheada de dinheiro. Se você perder a senha, você não tem acesso a ela. Assim somos nós com a vida eterna, somos nós com Deus. Para que a gente se aproxime de Deus, é necessário a gente ter as senhas na prática. Perdão, amor, coração humilde, obediência, ser exemplo, ser luz. Não importa o que eu sou, mas a partir do momento que eu me posiciono a viver esses códigos todos os dias, eu me aproximo mais de Deus. E a gente não deve estar aqui pensando em elogio. Mas e aí? Mas aí no dia que o elogio e a crítica têm o mesmo sentido. No dia que você não receber a crítica, você vai ficar triste. No dia que você não receber o elogio, você vai ficar triste. No dia que você receber a crítica, você vai também ficar triste. E o que isso acrescenta na sua vida? O que me digam para mim o que isso acrescenta na sua vida, um elogio ou uma crítica. Se você está ligado com Deus, se você é ligado a Deus, se você está sendo obediente, se você está aí à espera da recompensa dos céus. Que tem a ver alguém me criticar ou me elogiar? O meu lugar é o céu, o meu foco é o céu. Então eu estou indo em busca disso. E nós devemos ser firmes,
ser firmes, praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ter essa intimidade com Deus, ter esse momento com Deus, esse momento que alimenta, que sacia, que cura, que restaura. E aí nós vamos ver que tudo é possível. Tudo é possível. A palavra diz assim, que tudo é possível aquele que crê. Para aquele que crê, tudo é possível. E Deus se constrange diante de uma oração feita com fé, de um coração aquebrantado, de um coração arrependido, de um coração humilde. Não de um coração perfeito, mas de um coração com essas características. E uma oração que brota desse coração constrange o coração de Deus. Ele não tem como não ouvir uma oração. E é isso. Então vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sentado, levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Era a comorbidade daquela pessoa, que ali era colocado 2 dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E olha o que Pedro diz. Pedro é bem direto e diz assim, e isso é uma lição para nós, para mim e para você. É o roteiro pelo qual nós devemos seguir. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno." Olha o que Pedro deu para aquele aleijado de nascença. Imagina a pessoa ter uma comorbidade que o impedisse de fazer quase tudo. Que é, pelo que a gente vê aqui, alguém levou ele e colocou sentado. Que ele falou, aqui a palavra diz levado, ou seja, alguém levou. E aí Pedro diz assim: ande. O que na sua vida tem acometido, o que está te acometendo? Qual é o tipo de aleijamento que tem na sua vida hoje que você precisa da intervenção divina? Imagina, esse homem saiu de lá andando com as próprias pernas, nunca tinha andado na vida. E Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E nós não vamos dizer assim, eu vou fazer isso e aquilo, não, é em nome de Jesus. Ande. Em nome de Jesus, perdoe. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, se sinta amado. Em nome de Jesus, você é abençoado. Você será liberto em nome de Jesus. Da comorbidade, da doença, do espírito maligno que te aprisiona. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, seja sarado. Em nome de Jesus, perdoe. Em nome de Jesus, seja restaurado. E eu estou proferindo palavras de poder na sua vida. Para você que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus. É Jesus que vai fazer. É Jesus que faz tudo. Em nome de Jesus, fique curada. Fique curado. Em nome de Jesus, que o seu matrimônio seja restituído. Seja restaurado. Em nome de Jesus, que seus filhos sejam reposicionado no seu lar. O que falta, o que precisa ser de reposição, de um direcionamento em nome de Jesus. Receba isso.